Não saia daí, acompanhe este episódio do podcast e partilhe com todos os seus amigos. Não esqueça de curtir e seguir as nossas páginas. Doutora Elizabeth, seja muito bem-vinda a mais um Wisdom Podcast. Muito obrigada. Como está? Eu estou bem, quer dizer, estou sempre bem. Uma mulher próspera está sempre bem. Maravilha. Doutor Brandão, seja muito bem-vindo mais uma vez à sua casa. Muito obrigado, muito obrigado. Significa dizer que sou um bom filho, né? Nos tem dito. Um bom filho volta sempre. É certo. Hoje o tema que nos traz é os segredos dos casais que não se divorciam. O que tem ou que tem para partilhar conosco sobre este tema, doutora? Os segredos dos casais que não se divorciam. Uau, um tema interessante. Mas podemos aqui dizer que um dos segredos para um casal não se divorciar, não é que seja fidedigno, mas podemos mencionar aqui a falta de comunicação, ou melhor, a comunicação, a comunicação no relacionamento. Há casais que não comunicam-se, vivem na mesma casa, mas não comunicam-se. Têm grandes conflitos, mas não conseguem se sentar para ultrapassar estes conflitos. Este é um dos desafios, ou é um dos segredos para que não se divorciem. Outro segredo podemos também destacar aqui a intimidade no relacionamento, o relacionar-se. Eu digo mesmo sobre o sexo. É necessário que o casal faça sexo, porque temos muitos casais que depois de algum tempo, por exemplo, ficam 2, 3 meses sem relacionar-se. Então, essa intimidade também apimenta a relação. Muito bem. Apimenta a relação. Outro segredo, podemos dizer, a questão financeira. O casal tem que conversar. As finanças, digo que é um dos... Sim. Sim. Doutora, e aqueles casais que não podem ter débito conjugal por via de sexo, atendendo à enfermidade de um ou outro, será que a partida tem a relação comprometida? Não. É o que digo. Pareceu-me dar assim, uma tónica muito forte sobre... Não, podemos dizer também que há exceção. Há exceção. Porque temos também aqueles, por exemplo, que trabalham em offshore, ficam 2, 3 meses sem estar em casa com a sua parceira. É o que dizem, todo casal tem de ter a sua missão, a sua missão divina. Eu, quando tenho a minha missão com o meu esposo, eu sei o que teremos daqui a algum tempo. Então, essa questão é uma exceção, por exemplo. Eu sei que não, ele está aí trabalhar para o bem comum. Mas aqueles casais mesmo, que ficam 2, 3 meses, por exemplo, o esposo já viu outra lá fora, então em casa já não atende. Então, nesse quesito também faz a pessoa perder o interesse, às vezes afasta, e também é o que está no... Como é que eu digo? Que está no... Por sinal, eu há cerca de um mês fui convidado a participar de uma festa de aniversário, com base num casamento longínquo. Um casal cujo senhor tinha ali 80 e tal anos e a senhora tinha 70 e tal anos. E, bom, convidaram-me e tal, são avós de um dos meus colegas, e lá fui. Eu logo, e depois questionei ao meu colega, que é seu neto. Mas o que é que terá feito com que os seus avós durassem tanto assim? E diziam tanta coisa. Não, antigamente quem compunha o relacionamento são os pais. Cada um sabia, cada um identificava a família em que o seu filho, a sua filha ia casar-se. Era a garantia da continuidade, de uma moralidade, de valores e por ali fora. Mas isso não me convenceu tanto. Graças a Deus, eu depois lembrei-me, depois que saí de lá, fui desfolhar o método, o livro, foi publicado pela Wisdom com o título O Método de Criar e Atrair a Prosperidade.
Esse livro traz orientações infalíveis em relação à prosperidade. A prosperidade também, não somente a prosperidade do ponto de vista do nível econômico, do nível social, mas também a prosperidade do ponto de vista de uma relação esponsal harmoniosa. Então, a com todo prosperidade emocional, podemos dizer a prosperidade emocional? Sim. Não muito na prosperidade financeira, quero perceber aqui, doutor. Não muito. Não muito. Porque se dissermos muito na prosperidade do ponto de vista financeiro, estaríamos a descartar as outras perspectivas em que se pode exprimir a prosperidade. Do lar, ou seja, e até a doutora Beng já estava a insinuar. E eu compreendi que, tal como ensina o método para os casais, para os casamentos prósperos, é necessário, eles tiveram que ter uma missão divina, ou seja, não formularam a sua vida nesses princípios que o método formula, mas se encaixa. Eles tiveram que ter uma missão, tiveram que assentar o seu lar, a sua relação esponsal numa missão divina e dizer não. Tal como ensina a Igreja Católica, o lar é uma igreja. O lar é uma igreja. O lar é uma igreja, e se o lar é uma igreja, nós temos que constituir o nosso lar como se fosse uma igreja com valores religiosos, com valores morais, orar constantemente juntos. E percebi também que tiveram que ter um propósito. E perguntaram-se, afinal de contas, quando se constitui uma relação esponsal, é simplesmente para ser uma relação de um sai, outro entra? Ok? Um propósito de vida. Um propósito de vida. No fundo, na relação a dois, cada um tem um propósito individual. Mas depois esse propósito individual tem de se fundir no propósito dos dois, propósito do casal. É exatamente aí onde nós queremos chegar. Doutor, se porventura o homem tem os seus ideais, as suas perspectivas, os seus sonhos, os seus objetivos, e a mulher igualmente, o que eles vão fazer para unificar esses planos que cada um vem com ele? Como é que eles vão tornar aquilo num sonho, num objetivo comum? Basta que tenham tido um sonho. E o grande problema dos casais hoje, todos sonham ter um lar próspero. Eu não conheço quem se una a dois que não sonha num lar próspero. A grande questão depois é como lá chegar. Aqui usaríamos a linguagem imagética da Sagrada Escritura. Como chegar à Terra Prometida? É que todos querem chegar à salvação, à Terra Prometida, mas depois não fazem o caminho. E às vezes o grande problema é esse: o casal não tem sonho. Não tem um sonho sobre que nível econômico ou social querem colocar a sua relação, sobre que valores querem defender para lá chegar. Portanto, andam todos fechadinhos, cada um no seu orgulho. Não, eu acho que eu sou dessa cultura. Eu acho que na atualidade não, as mulheres dizem, as senhoras dizem, não me posso submeter ao homem. Na questão da aculturação, cada um, por exemplo, um bacombo com um solano. Pois, sim. Mas agora, seguindo já o fio do doutor, quando dizia da questão da igreja, a Bíblia ainda diz: o filho deixará pai e mãe, unir-se à sua esposa, para ambos tornarem-se uma só carne. Não é fácil viver a dois. Cada um veio com hábitos diferentes. Eu, como esposa, vim com hábitos diferentes. Fui criada de uma maneira, o meu esposo também. Então, nós em casa temos que nos moldar. Às vezes, aceitar o sim do outro e aceitar também o não do outro. Isso também é um dos segredos para que tenhamos prosperidade no lar. Esta é a grande importância da comunicação. Então, devemos achar, ou seja, os casais devem achar um equilíbrio entre as suas opiniões
Então, se até aqui eu posso, até aqui a minha parceira pode, Sim. vamos achar um meio termo que possa facilitar tanto eu como a esposa. Realmente. E tratando-se daqueles casais que, porventura, começam um relacionamento, né, achando que são compatíveis, mas depois, dentro do lar, começam a descobrir as diferenças entre um e outro. Há muitos que, no seu pensamento imaturo, pensam que a solução é o divórcio. O que é que a doutora tem a dizer sobre a solução desses casais? O que é que eles devem fazer que é para manter o casamento ainda por cima dos seus desafios, das suas diferenças? É o que dissemos, não podemos julgar o livro pela capa. No namoro, o namorado mostra-nos que é uma pessoa hiper, mega, super fácil de convívio. Em casa é uma outra coisa, ele apresenta já um outro comportamento. É aquilo que dissemos, a conversa é essencial. Eu vim com outros hábitos, você veio com outros hábitos. Então vamos tentar encontrar um equilíbrio. Vamos sentar, vamos conversar e assim. Saber ouvir o outro, a opinião do outro. A doutora está aqui a insinuar que o homem viria para a sua vida iludindo-a primeiro, né? Só as tantas no percurso da relação e começa... Tem muitos homens assim. Os casais vivendo essa realidade. Tem muitos homens assim, principalmente atualmente, os jovens, não sei, acho que acredito que já vi naquela publicidade do jovem, acho que é Janito Muniz, acho. Oh, e as senhoras, só os senhores e as senhoras não. Não, vou pegar esse exemplo. Estou a pegar esse exemplo que os jovens agora querem imitar. Ter uma casa boa, estar no ginásio. Eu acho que a publicidade é mais ou menos isso. Então, ele no namoro mostra já na namorada que não, eu vivo assim. Quando, na verdade, é tudo emprestado. O carro é emprestado, a empresa que diz que trabalha, não trabalha. Então, nós não podemos julgar o livro pela capa. Nem sempre aquilo que aparenta ser É verdade. E viver de aparências é a nova metodologia que os jovens têm usado para confundir né, a sociedade. Mas quando isso também acontece, a culpa é minha, eu que escolhi. Por quê? Porque também existem, sem ter que termos que nos ater num dicionário prático ilustrado para olhar para o perfil de homem que eu quero, no vosso caso, as senhoras. Eu acho que sim, o do homem ideal é que o homem ideal é construído por nós, por vocês, ok? Então eu acho que nós às vezes temos grande parte da culpa na escolha desse tipo de pessoa, porque eu, enquanto senhor, eu tenho os meus sonhos, tenho o meu propósito de vida, tenho a minha missão divina e eu defendo valores próprios. Ok? É claro que aqui, quando eu falo de valores próprios, não são valores construídos com veneno do egocentrismo e do egoísmo, mas são daqueles valores que assentem nos princípios religiosos, nos princípios morais. Eu defendo os meus valores. E quando eu tiver que encontrar uma namorada para com ela caminhar e com ela construir um lar, eu tenho que, à partida, escolher aquela que mais ou menos se encaixa nos princípios que eu defendo. Pode até ao longo do relacionamento. Então, posso conhecer o outro lado. Por exemplo, que não pode ficar com alguém que não seja cristão. Por exemplo, eu sinceramente segundo os seus ideais. Sim. Vamos supor, posso ser, mas a minha condição inicial tem de ser cristã, cristã católica. Agora, vamos supor que eu não fosse casado. Sim. Eu poderia até ser movido por sentimento, por um sentimento em relação a alguém, mas que aceitasse a seguir a linha cristã católica. Okay. Porque esse é um valor que eu defendo.
Eu posso a Estamos partir falar de já encontrar alguém que não é mudar, católico, mas depois de já moldar Sim. a parceira para estar ou para se encaixar aos seus ideais. Agora, se ela estiver fechada no seu ego e dizer, não sigo assim. Hoje as mulheres também são e tal. Não se submetem aos homens. Eu ia olhar para essa pessoa, bom, totalmente fechada no seu ego e não aberta a novas propostas, a análise de novos sonhos, a novos caminhos. Então não vale a pena caminhar com ela, Com esta pessoa. É fundamental para mim. Pois é. E só para dizer que também aqueles que se submetem, tanto os parceiros ou as parceiras que se submetem aos novos aprendizados dos casais, têm mais benefícios. Sim. Como diz o que é que o método PROS diz sobre os benefícios de um casal que caminha junto? O casal que caminha junto mais facilmente consegue ultrapassar os problemas. Exatamente. Tiveram uma rixazinha, eu gosto de um bom vinho, a dada altura faltou a taça, mas está aí o litro de vinho, faltou o litro de vinho, porque nós construímos um lar à base da compreensão mútua. Nós ensinamos-nos, ok? E cada um de nós dá mão à palmatória, mais facilmente eu consigo falar com amor à minha esposa e dizer, não, mas filha, tu já fizeste um bem, olhaste para o teu marido e tu lembraste-te, o meu marido quer tomar um vinho, e por que não complementaste? Pela próxima complementa o bem que fizeste. O doutor, como também há casais que diante dessa situação, olha, vai já aquele estresse, tudo acaba na esposa, porque não tem a taça, porque que os talheres estão assim, deviam estar... Mas esse é o desafio, é nosso desafio, é da Wisdom, é o desafio da Wisdom, a Academy of Prosperity. Por isso é que a Wisdom tem estado a promover esses podcasts, não é? Esses podcasts, anteriormente estávamos girados simplesmente para realização pessoal. Realização pessoal. Hoje estamos a perceber que a realização pessoal, ela depois desemboca no lar. Exatamente. Ok? Ela depois desemboca no lar. Significa que, se se desemboca no lar, temos que construir famílias prósperas. Realmente. Porque é dali que nascem as novas gerações. E gerações, as sociedades também prósperas. Se o esposo ou a esposa serem prósperos, acredite, os teus filhos também serão prósperos. Há casais que não planificam juntos, infelizmente. Quer dizer, não sabem, vivem simplesmente, mas não sonham colocar a sua relação num patamar social alto. Portanto, não planificam juntos. Quando o homem vai trabalhar, aconteceu, por exemplo, um dos meus colegas estava a queixar, é para brandar, eu tenho que apresentar um relatório ao meu chefe. Tenho que apresentar, eu tenho 2 dias, eu não posso dormir. Sim, mas depois disso eu tive altas dificuldades, porque a minha esposa queria ver-me na cama. É evidente que a esposa tem direito, tem direito a vê-lo na cama, mas um casal que planificou a vida econômica, ok? Juntos, percebe, o meu marido não está a brincar, o meu marido só está a querer realizar uma meta para atingir um sonho nosso, não precisa se embirrar, não precisa estar, e às vezes aqui é que está, mas também aquilo não é demorado. Por exemplo, o senhor está aí a fazer o seu relatório, sim. Mas isso desfoca. Pode fazer muito bem o seu relatório. Uns 10, uns 30 minutinhos para atender a sua esposa. Isso desfoca. E nós aqui íamos abrir um outro tema. Há também dentro dos casais pessoas que têm problemas de autoliderança, sofrem de um trauma ou outro. Sentem-se inseguros.
Basta ver o marido a trabalhar e às vezes hoje então que utilizamos os telefones. Também utilizamos telefones não somente utilizamos o telefone como instrumento de trabalho. Às vezes o documento está ali, o chefe enviou. Mas a mulher, toda insegura, coitada, porque ela tem um passado de insegurança. Ela vive num campo vibracional totalmente tóxico, traz aquilo para a relação e embirra-se com o marido. E às vezes, coitado do marido, está ali a remover o documento para o computador e ir lá trabalhar. Mas às vezes não é isso que acontece. Às vezes não é isso. Mas quando isso acontece, é porque esse casal não ora junto, não defende os valores, não defende os mesmos valores, cada um está desencontrado. E ficam a ter o lar como um mero hotel, até dormem ali, mas não partilham a vida junto. Realmente. Só acontece, e é um grande desafio, evidentemente, que isso também não é assim tão miraculoso. É verdade, cada um de nós tem o seu caráter, tem a sua personalidade, tem o seu perfil comportamental, mas as tantas é preciso que as pessoas trabalhem para que alinhem, assentem o seu lar no mesmo sonho, no mesmo propósito de vida, na mesma missão divina, ou que orem juntos, que meditem juntos para atraírem os melhores sonhos para a família, ou seja, que digam, bom, a terra prometida lá está, e nós temos confiança e fé que havemos lá chegar. Agora temos que fazer o caminho juntos para transpormos unidos o Mar Vermelho em rumo à terra prometida, que é uma relação esponsal próspera, equilibrada a todos os níveis, do ponto de vista mental, um casal mentalmente equilibrado, um casal espiritualmente equilibrado, um casal economicamente equilibrado, cada um vai trabalhar e traz para casa, porque senão cada um vê no outro o culpado do problema, e às vezes a solução hoje é quê? Vamos separar, vamos divorciar. Esse não é um homem para mim. E às vezes 2, 3 meses depois se prova. Por que 2, 3 meses depois não? Mas quem? Penso que as pessoas têm que entender algo. O casamento é um desafio. Você vai ser sempre tentado. Você para ter prosperidade no casamento, no relacionamento, você para atingir 50, 30 anos de relacionamento, não será fácil. É um desafio. Olha, esse casal de velhos que fez 50 anos fiz referência e dizia assim, filhos, era perdoar-se constantemente, era orar-se constantemente, e às vezes os filhos estão doentes, quem tem a melhor opinião? Às vezes a esposa, mas o esposo entende-se, sei lá, era preciso orar juntos. Pois bem, chegamos assim a mais o final de um episódio do Wisdom Podcast. Estivemos aqui com a presença dos nossos doutores Celestino Brandão e doutora Elizabeth Beng. Nós vamos pedir aos doutores que deixem aqui apelos para os casais que pensam em se divorciar só porque não têm o mesmo sonho, e por aqueles que ainda querem entrar nesse barco do matrimônio, quais são os passos que eles devem seguir para não pensarem em divórcio tão cedo, que é o que temos visto. Doutora. Muito bem, foi uma conversa bastante descontraída. Gostei muito de estar aqui a primeira vez, mas gostei. O apelo que deixo é, primeiro, participar dos treinamentos de noivos que a Wisdom organiza, bastante produtivo. E o segundo é adquirir o livro Método de Criar e Atrair Prosperidade. Ainda tenho, como um poeta dizia, amor é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Então, se é ferida que dói e não se sente, imagine. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem ideias diferentes. Então, para que haja equilíbrio, para que haja união, coloque sempre Deus na sua relação. Ore sempre pelo teu esposo. Ore sempre pela tua esposa. Deus ouve as nossas orações. E ore sempre pelos teus filhos. Acredita, terás prosperidade
na sua família. Muito obrigada, doutora. Doutor, o que tem a acrescentar, o que tem a dizer, quais são os conselhos, os apelos que deixa para os casais que nos estão a ver nesse momento? Pois, mais uma vez, agradeço por essa oportunidade de desfechar e deixar os conselhos àqueles que vivem de forma esponsal e que estejam a viver conflitos. Bom, a partir de todos os lares têm conflitos. Mas a diferença é que um lar construído à base de uma missão divina, de um propósito de vida do lar e de sonhos, é que eles veem nos problemas, naquilo que se dizia que se teria tido como problema, como meras situações. Exatamente. E o lar é uma construção contínua, o rumo à terra prometida. Se nos lembrarmos a caminhada que o povo fez de Israel até a terra prometida, foi uma caminhada de muitas agruras, de muitos sofrimentos, de fome, de muitos desafios. Então, duas pessoas que se unem para constituir uma vida, reparem que, ainda que tenham tido pouco tempo de namoro, mas tiveram tempo de namoro. Então, escolheram-se, gostaram-se. É normal que ao longo da vida, também como tudo que começa, depois vem a esmorecer um pouco, vem diminuir da intensidade. Que o lar vive essas situações todas, mas como digo, quando há uma terra prometida, há uma meta, há uma terra prometida por lá chegar, as dificuldades tornam-se como meras situações e com soluções muito fáceis. Então, é necessário que quem se une, quem vive maritalmente, também não pode pensar que a vida marital ia viver à base de milagres, não. É preciso aqui tomar isso como algo sério. É preciso ser autorresponsáveis. Por isso é necessário constantemente programarem, olhar, avaliar a vida, como vai, as pessoas renovarem os seus sentimentos para com as outras. Agora, aqueles que estão em fase de namoro para lá chegar, tenham consciência que as suas ideias fazem-se ao longo do relacionamento. É evidente que na escolha de com quem vamos caminhar para a terra prometida, para um lar próspero, portanto, nós temos que ter também alguns requisitos. Eu tenho que ver para o meu sonho, o que é que eu penso de uma família? Qual é o meu sonho familiar? Ok? Qual é o patamar econômico que quero colocar o meu lar, a minha família? E em função disso, eu só vou desejar atrair aquele ou aquela que mais facilmente se compagina com os meus ideais. Só assim é que é fácil, depois, no lar, sentar-se para juntos planificarem, porque aqui também depois coloca-se o problema de perfil. O perfil mental, o perfil espiritual da pessoa, e às vezes dá. E quando ao longo do lar acontece isso, nós temos que ir à busca de conselhos. Por isso é que aqui a minha colega de debate aconselhava para recorrer aos treinamentos da Wisdom, os campos noivos e casados, e possuírem um livro, né, com o título Método de Criar e Atrair a Prosperidade. Por quê? Porque às vezes o que destrói um relacionamento não são coisas tão grandes, são pequenininhas. Só que elas são tão pequenininhas que atingem a estrutura basilar de um relacionamento. Então, antes de pensar numa separação, meu Deus, tenho dedos podres para escolher um marido. Não. Procurem conselho. Por isso é que vos propomos aqui a todos vocês que nos ouvem aos treinamentos Wisdom. Os treinamentos Wisdom, procurem um conselheiro, e dizia-me assim alguém, remetendo-me, por exemplo, para o casal velho cuja festa participei. Procura sempre um conselheiro.
Exatamente. Um mentor, psicólogo, um terapeuta. Sim, para que haja essa prosperidade individual que depois vai se exprimir na prosperidade do lar. Não é? Exatamente. Sim. Muito obrigada, nós estamos muito gratos. Agradecemos também a si que nos acompanhou durante esse episódio. Não se esqueça de seguir os conselhos que foram aqui deixados. Orem juntos, planifiquem juntos e não se esqueçam, como diz o nosso lema da Wisdom Academy, a sabedoria é a raiz da prosperidade.